Bom, vamos às polêmicas? Temos polêmicas aqui, é verdade. Vocês sabem que eu não tenho problema nenhum em falar o que eu acho, qual é a minha opinião, não tenho problema nenhum. Boa, boa! Muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bora fechar o domingo aqui comigo, no meu canal, para a gente conversar bastante sobre essa vitória absurda, mais uma vitória, mais uma virada épica da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, chega mais e bora conversar. Esse jogo, enfim, tiveram muitas polêmicas, a gente vai conversar sobre tudo. A gente vai falar, enfim, de tudo que aconteceu no jogo. E eu não preciso nem falar, né, que a sua opinião ela é muito importante. Então, ó, deixa aqui nos comentários. Como eu sempre falo, eu não consigo responder todo mundo, mas eu leio todos os comentários. Então, a sua opinião ela é extremamente importante, não só para mim, para eu saber o que meu público pensa, mas também para o crescimento do canal. Combinado, gente? Então, bora lá. O Palmeiras fez um primeiro tempo muito abaixo, né? O Palmeiras não conseguiu colocar, impor o seu ritmo de jogo e realmente o São Paulo foi muito superior. Por quê? Dois pontos aqui que a gente precisa adicionar na nossa pauta, na nossa conversa. O São Paulo marcava no primeiro tempo muito bem esses três homens de meio campo que tinham a responsabilidade de dar dinâmica, de dar mais mobilidade no campo, no jogo do Palmeiras, que era Rafael Veiga, Andreas Pereira e o próprio Felipe Anderson. Também, o que a gente precisa adicionar, o segundo ponto que a gente precisa adicionar, que o São Paulo foi muito superior, é que o São Paulo estava ganhando praticamente todos os duelos no meio de campo e também ganhava sempre a segunda bola do Palmeiras. Então, saía em muita vantagem, chegava com muito perigo na transição ofensiva. Então, esses dois pontos eu acho que foram essenciais e cruciais para o Palmeiras fazer um jogo bem abaixo no primeiro tempo e mérito do São Paulo, que conseguiu encurralar o Palmeiras na marcação por encaixe. E o Palmeiras não conseguiu sair dessa marcação muito por conta desses três homens. Com a anulação desses três homens de meio campo, de novo, Andreas Pereira, Rafael Veiga e o Felipe Anderson, consequentemente, o jogo da dupla ficou nulo, não apareceu. Flaco Lopes e Vitor Roque, que precisam muito de espaço a partir da movimentação desses três homens. Então, como eles não conseguiram jogar, não conseguiram articular para a dupla aparecer, realmente o jogo do Palmeiras foi bem abaixo. O que não aconteceu no segundo tempo, e isso para mim tem total mérito do Abel Ferreira, que fez uma leitura perfeita das principais carências e deficiências do Palmeiras no primeiro tempo, para corrigir tudo no segundo tempo, como? Com a entrada do Bruno Fux, do Maurício, que foi o responsável, junto com o Alan, por dar essa dinâmica e essa mobilidade necessária, ou seja, sair dessa marcação muito bem feita do São Paulo, né? Tirar um homem de meio campo também e colocar um zagueiro construtor. Quem? Bruno Fux. Bruno Fux tem esse passe em profundidade que quebra linhas e ele tem essa característica de ser um zagueiro construtor. Então isso fez total diferença no jogo do Palmeiras, que conseguiu buscar o resultado e a virada em menos de 25 minutos no segundo tempo. Então, eu acho que, pelo menos para mim, na minha visão, essa foi uma virada épica, mais uma virada épica, mais uma virada daquelas que já estão marcadas no livro da Sociedade Esportiva Palmeiras e na nossa memória também, porque você ganhar de virada um 2-0 absoluto do rival na casa dele, você virar para um 3-2, realmente é algo que definitivamente não pode ser normalizado. Isso não pode ser normalizado. Isso é sim algo que precisa ser, primeiro, valorizado e, segundo, muito comemorado, porque esse Palmeiras, essa é a identidade do Palmeiras de Abel Ferreira. E é como eu sempre falo aqui, eu faço questão de repetir. Esse é uma das vantagens, né, um dos benefícios de você contar com um trabalho longevo. As peças mudam, os jogadores vão embora, chegam novos jogadores, tem uma reformulação, mas o plano de trabalho é o mesmo, o perfil de trabalho é o mesmo, a filosofia de trabalho é a mesma. Então essa é mais uma vantagem, é mais um benefício, eu acho que tem muitos, mas é mais um benefício de você ter um trabalho longevo, ainda mais com uma comissão técnica, técnico que tem muita capacidade e conhece a fundo o Palmeiras, conhece a fundo o clube, para gerenciar e fazer as mudanças necessárias para que o Palmeiras conseguisse essa virada épica
diante do São Paulo Futebol Clube. Bom, vamos às polêmicas? Temos polêmicas aqui, é verdade, vocês sabem que eu não tenho problema nenhum em falar o que eu acho, qual é a minha opinião, não tenho problema nenhum. Primeiro de tudo, gente, acho que foi pênalti, tá? Eu acho que foi pênalti, sim, no Tapia. Foi sem querer, isso deu pra ver, assim, foi muito nítido que foi muito sem querer, mas aquele sem querer também é falta, né? O Abel até puxou a discussão, ele adicionou mais um ingrediente na pauta, falando que a bola não estava em disputa. Mas mesmo assim, eu acho que mesmo sem estar em disputa, enfim, eu acho que foi pênalti, essa é a minha opinião. Agora, isso não tira o mérito do Palmeiras ter feito 3 gols no São Paulo em menos de 25 minutos. Ou seja, o mérito do Palmeiras não dá para ser discutido nessa vitória. Outra coisa, gente, um pênalti marcado, ele não é garantia de sucesso. Tem 3 possibilidades. O jogador pode acertar, o goleiro pode pegar e o jogador pode errar também. Então, não seria uma garantia de gol. Um pênalti não é uma garantia de gol. E se a gente for também analisar o jogo com uma lupa, tiveram lances polêmicos para os dois lados, né? O PC de Oliveira falou na transmissão que ele não achou falta no Vitor Roque no segundo gol do São Paulo. Eu já achei que foi falta no Vitor Roque. Para mim não foi ombro a ombro, ele não disputa a bola e ele foi no corpo do jogador, no corpo do Vitor Roque. Então eu acho que teria que ter sido anulado esse gol. Então, assim, do mesmo jeito que eu achei pênalti, eu acho que tiveram lances polêmicos para os dois lados. É verdade, o São Paulo foi prejudicado no lance do pênalti, tiveram outros lances também que o São Paulo alega que foi prejudicado, o lance do Andreas Pereira, enfim, um lance também do Gomes, também na área, mas enfim, gente, é aquilo, né? Eu acho que enquanto um clube só tiver esse ímpeto de reclamar quando você é prejudicado, aí é muito fácil, né? Eu acho que você tem que levantar uma bandeira plural nessas horas, porque a arbitragem ela é ruim para todos. Eu tenho certeza que todos os clubes aqui podem e têm, né, um dossiê gigante de lances que foram prejudicados. O Palmeiras tem, o São Paulo tem, o Flamengo tem, o Cruzeiro tem, o Grêmio tem, como foi muito bem exposto pelo Marlon, inclusive, no jogo de ontem, naquele pênalti que a arbitragem marcou. Então, assim, eu acho que você precisa levantar essa bandeira, como eu falei, de uma forma plural, para todos, né? Lá em 2022, quando o Palmeiras foi prejudicado, né, naquele lance do pênalti na mão do Marcos Rocha, ninguém levantou bandeira. O São Paulo não levantou e falou que o Palmeiras foi prejudicado. Em 2023, na Copa do Brasil, quando o VAR sumiu e falaram, agora já era, agora já foi, também não levantou nenhuma bandeira. Então, assim, é muito difícil que a arbitragem seja melhorada se cada clube só olha para si próprio, né? Então, realmente fica muito difícil. Eu acho que, de fato, a arbitragem precisa passar por uma reciclagem de forma urgente. Eu já falei aqui no meu canal e até no meu Instagram também que eu não discuto sobre arbitragem, não porque eu não gosto do tema, mas sim porque no momento parece que é irrelevante, parece que é um cenário muito utópico que não tem uma saída, porque enquanto, novamente, os clubes não levantarem essa bandeira de uma forma plural, de uma forma onde todos os clubes entendam e tenham essa consciência de que sim, todos são prejudicados e não somente um ou outro, realmente a pauta ela fica muito difícil, a conversa não vira uma conversa, vira uma briga de ego, vira uma briga de acusações e não existe diálogo a partir daí. Então, como eu falei, essa bandeira ela precisa ser levantada por todos, né? Então, por isso que eu até falei do discurso do Marlon, que ele fala disso também, né? Da arbitragem, que ela é realmente ruim para todos, né? E essa é a minha opinião. Foi pênalti, eu achei que foi pênalti, mesmo sem querer é falta, mesmo sem querer é pênalti, mesmo com a disputa ou não do Tapia e do Alan com a disputa na bola, mas foi pênalti, gente, pra mim, tá? E acho que não tem problema nenhum também, quem não acha que foi pênalti, tem uma visão diferente e tudo mais, eu acho que foi pênalti, mas novamente, se a gente for analisar o jogo, esse mesmo jogo com uma lupa, tiveram lances que foram polêmicos para os dois lados também, como eu falei, eu acho que o gol poderia ser revisto, porque eu achei falta no Vitor Roque. Tem um lance também que eu achei muito legal, que o Bruno Fux postou, como ele vibrou muito no primeiro gol do Vitor Roque. E aí, falando do segundo tempo um pouco, é que eu vi esse lance do Bruno Fux, ele postou no Instagram, eu vou deixar aqui para vocês, e ele vibra muito com o Maurício, né, que foi o responsável pela assistência no gol do Vitor Roque.
E ele, assim, pra mim, ele tem sido um jogador muito importante nessa primeira fase de construção e ele tem sido muito Palmeiras dentro de campo, sabe? Então, eu tô gostando muito do Bruno Fux e até acho que briga sim por titularidade, tá? Eu acho que foi uma mudança muito coerente, muito consciente, inclusive do Abel Ferreira, tirando o Murilo, que não estava bem na partida. Aliás, o primeiro gol eu acho que foi uma falha defensiva no geral, mas iniciou com um passe do Murilo. Que, se eu não me engano, tá, gente? Posso estar enganada, mas não lembro se foi o Flaco. Acho que foi o Flaco que não conseguiu fazer o domínio completo, não conseguiu fazer o domínio direito. E o São Paulo saiu naquela transição com o Marcos Antônio pro Luciano que conseguiu fazer o primeiro gol. Então, realmente, o primeiro tempo do Palmeiras foi muito ruim, mas o segundo tempo já foi muito diferente. Foi um segundo tempo, de fato, muito regular, muito consistente, bastante agressivo. O primeiro gol do Palmeiras foi uma pintura, né, gente? Foi aquela bola trabalhada de pé em pé, articulada, daquele time muito bem treinado, né? Aquele time que sabe muito bem o que fazer. E o São Paulo definitivamente não teve esse fator de rendimento físico para segurar o São Paulo, né? Foi muito evidente, foi muito nítido que o Palmeiras sobrou fisicamente, por isso que eu acho que esse fator de rendimento ele é muito importante no futebol moderno, ainda mais aqui no Brasil com esse calendário super apertado. Então você ter jogadores que fisicamente sobram realmente faz toda a diferença e tecnicamente também, né? Porque a fase e mesmo esse fator de rendimento técnico, tanto do Vitor Roque quanto do Flaco, o gol do Flaco também foi maravilhoso. Que tapa que ele deu, que finalização, foi realmente um golaço. E para coroar, o Sosa, né, que entrou muito bem, e eu tenho gostado bastante também do Sosa, acho que tem sido esse jogador bastante versátil, com características diferentes de normalmente de pontas, né, que os pontas são mais agressivos, eles chamam mais o um contra um, chamam mais o drible, e o Sosa não, o Sosa ele é aquele jogador de atacar o espaço, então a partir da movimentação dele, ele gera espaço para o coletivo. Então, realmente, eu tenho gostado muito do Sosa, acho que é um jogador que vai contribuir muito e tem contribuído bastante já nesse elenco do Palmeiras. E é isso, gente. Eu acho que eu consegui falar basicamente de tudo aqui. Falei sobre as polêmicas, falei do primeiro tempo que foi bastante abaixo, o segundo tempo já foi completamente diferente e para mim teve total leitura de jogo e conhecimento de Palmeiras que o Abel Ferreira e a sua comissão têm. E eu acho que o Palmeiras é isso. O Palmeiras agora é líder e ainda tem um jogo a menos do Flamengo e dois do Cruzeiro, né? Então o Palmeiras terá desfalques contra o Juventude, então o Abel vai ter que quebrar a cabeça, vai ter que entender e ver como que o time vai ser montado, como que ele vai conseguir arrumar esse time, porque realmente são muitos desfalques por conta da data FIFA e também por conta de cartão amarelo, suspensão. O Emiliano Martinez está suspenso por terceiro cartão amarelo, mesmo sem ter entrado no jogo, parece que ele chutou uma bola. O Aníbal Moreno levou o segundo cartão amarelo e foi expulso, também não vai poder jogar contra o Juventude. E o Flaco e o Vitor Roque também não vão conseguir jogar, né? Então são os dois centroavantes, dois camisa 5, então o Abel também vai ter que ver como que vai montar esse time contra o Juventude, que é um jogo muito importante porque já é um jogo atrasado, né? Então é isso, gente. Mas isso é papo para ao longo da semana, para a semana para a gente conversar, para a gente trocar ideia por aqui. E é isso. Se você caiu de paraquedas aqui, você não me conhecia, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Duas ações que são muito importantes aqui para continuar, para propagar o meu trabalho aqui no YouTube. Então, se você não me conhecia, a sua inscrição é de graça e você me ajuda demais. E o seu like, tá? Então, essas duas ações, elas são extremamente importantes para você me ajudar aqui na plataforma, aqui no YouTube. Combinado, gente? Volto ao longo da semana e nunca se esqueçam, avante palestra sempre.